Nós vamos aqui iniciando então o nosso estudo do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografia do Chico e de Valdo Vieira. Nós estamos na primeira parte, vamos entrar no capítulo número 5, Células e Corpo Espiritual, começando aqui pelo item que trata dos princípios inteligentes rudimentares. Vamos lá. Aqui nós vamos estudar com cuidado, né, com atenção e cuidado sobre esses itens que André Luiz apresenta para nós, porque eles são bastante técnicos, né, e acaba, assim, de certa forma, escapando um pouco da nossa área de domínio, né, por ser ali uma biologia bastante profunda, muitas vezes até uma biologia reveladora, que vai além daquela que nós conhecemos aqui nas nossas ciências, né? Mas a gente vai seguindo aqui o raciocínio que ele apresenta e entendendo, né, a essência do todo que ele passa para nós, independente desses pequenos detalhes que nós ainda não assimilamos. Então ele apresenta aqui células e corpo espiritual. É a relação que ele fala das nossas células, do nosso corpo físico, na relação com o corpo espiritual. Nós estudamos no nosso encontro anterior, no capítulo aqui que fala sobre o automatismo e corpo espiritual. Então é sempre aquela relação do que acontece na matéria a partir da orientação que vem do nosso corpo espiritual, que é o nosso perispírito. Então, diferentemente daquilo que nós imaginávamos, né, que a evolução natural fez com que o nosso organismo fosse se aperfeiçoando, se tornando mais complexo com o passar do tempo, e isso acabava influenciando a nossa condição espiritual. Nós vimos aqui com André Luiz que acontece exatamente o contrário. É o espírito que evolui. Portanto, ele molda o seu perispírito a partir dessa evolução mental, intelectual do princípio inteligente, e o corpo físico então responde a esse controle. Então nós vimos assim, não apenas durante a formação, mas até mesmo no funcionamento. Tanto que no capítulo 4, que fala sobre automatismo e corpo espiritual, fala sobre essa organização a partir da mente, que afeta então, que organiza o nosso corpo espiritual e que faz com que o nosso corpo físico funcione desse modo automático, né, de uma forma que nós não precisemos determinar pela nossa vontade deliberada, dizermos como o nosso corpo tem que funcionar. Ele vai funcionando desse modo automático, né, na sua maior parte, né, na sua grande estrutura. E isso porque a mente estabelece então esse controle. Nós temos aqui também atividades reflexas do inconsciente, é a mesma coisa, né? Falamos sobre aquela parte da leitura, do aprendizado, que isso vem de um modo reflexo, de um modo natural. Vimos aqui também teoria de Descartes, que nós já falamos sobre ela também, dos reflexos que vão se desenvolvendo nos seres mais inferiores, né? Automatismo e herança, a mesma coisa também, conforme, né, as espécies vão evoluindo, essa herança vai sendo transmitida de espécie para espécie. Nós vimos aqui também o trabalho da inteligência, que foi o último item que nós estudamos, né? Então diz para nós aqui, só para finalizarmos, examinando, pois, o fenômeno da reflexão sistemática, gerando o automatismo que assinala a inteligência de todas as ações espontâneas do nosso corpo, reconhecemos sem dificuldade que a marcha do princípio inteligente para o reino humano, então a gente fala do princípio inteligente dos seres inferiores da criação até chegar nessa condição final aqui do reino humano, e que a viagem da consciência humana para o reino angélico simbolizam a expansão multimilenar da criatura de Deus, que por força da lei divina deve merecer com o trabalho de si mesma a auréola da imortalidade em pleno céu.
fala da evolução dos princípios inteligentes. Chegando na condição humana, nós então trabalhamos moralmente pela nossa vontade para a nossa evolução, alcançando aqui essa auréola da imortalidade em pleno céu. Então esse foi o tema que nós encontramos no capítulo número 4. A Érica colocou, né, sinto-me mais livre e mais disposta a ajudar outras pessoas, né? Essa evolução toda é toda essa consequência, né, dos estímulos que nós recebemos. Então, assim como a natureza nos oferece estímulos que vão fazendo com que nós nos desenvolvamos organicamente dentro da nossa estrutura perispiritual e tudo mais, nós vivemos em sociedade e essas circunstâncias todas nos estimulam também na nossa evolução. Então, significa que ninguém fica parado. Nós podemos até resistir a esses fenômenos, a esses estímulos, né? Mas mais dia ou menos dia a consciência desperta e aí então nós damos vazão para essa nossa natureza divina, que é sempre difundir o bem, difundir o amor e tudo mais. Quando nós resistimos, então, nós vamos represando essa vontade. A consciência desperta e aí então nós seguimos o nosso curso natural. Bom dia, Osmar. Muito bem, vamos lá. Células e corpo espiritual. Princípios inteligentes rudimentares. Com o transcurso dos evos, ou seja, né, com o passar do tempo incontável, surpreendemos as células como princípios inteligentes de feição rudimentar, a serviço do princípio inteligente, em estágio mais nobre nos animais superiores e nas criaturas humanas, renovando-se continuamente no corpo físico e no corpo espiritual, em modulações vibratórias diversas, conforme a situação da inteligência que a senhoreia depois do berço ou depois do túmulo. Então aqui, nesses princípios inteligentes rudimentares, ele chama então essas células que no início, que essa é a parte interessante desse capítulo que André Luiz apresenta, porque se no início as células viviam de um modo independente, quando surgiram ali os primeiros seres micro-organismos, né, as células, os seres unicelulares, então as amebas e outras espécies e algas e tudo mais, nós vimos ali então que elas sobreviviam de modo autônomo. Então ela mesma tinha que trabalhar pela sua sobrevivência, pela sua reprodução, buscando ali o seu alimento, realizando o seu processo metabólico, enfim, ela foi trabalhando individualmente. Conforme as espécies foram evoluindo, essa célula que inicialmente trabalhava sozinha, começou então a fazer um trabalho compartilhado. Esse trabalho compartilhado já mostrava então os seres que eram pluricelulares, mais de uma célula. E aí então essas células começaram a não apenas trabalhar em conjunto, mas começaram também a trabalhar de um modo mais especializado. E essa especialização significa cada célula tendo ali uma característica bastante própria para organizar determinado tipo de tecido, que por sua vez determina ali a organização de órgãos, que por sua vez vem ali o organismo como um todo. Então aquilo que começou de um modo individual foi ali se desenvolvendo para chegar de um modo coletivo. E isso tudo veio exatamente nesse processo de evolução, que, a princípio, como eu disse para vocês, nós imaginamos que é a própria natureza que faz com que isso aconteça ao acaso. Nós entendemos então que esses estímulos partem exatamente da condição espiritual de cada um desses seres, por mais rudimentares que eles sejam. Como nós colocamos, né, falamos do princípio inteligente nós, seres humanos. Voltamos um pouquinho para os reinos inferiores e nós vemos ali animais que apresentam uma condição inferior, mais limitada, mas ainda assim trazendo ali um intelecto, ainda que instintivo, trazendo ali os rudimentos das emoções, daqueles sentimentos, e aí nós vamos voltando no tempo, voltando, e fica aquela grande pergunta que nós fizemos exatamente quando nós estudamos, né, no nosso último encontro. Quando exatamente nós começamos a perceber o despertar da inteligência? Não da consciência, porque a consciência ela já é uma estrutura bastante
muito mais elaborada, característica dos seres humanos. Mas se nós voltarmos no tempo, nós vamos encontrar o momento em que ela começou a despertar. Não necessariamente na espécie humana, porque nós já aprendemos, né, que a espécie humana ela está interligada com os reinos inferiores, com espécies que já não existem mais no nosso mundo, que eram aqueles seres, né, os humanoides, que começaram a surgir há 1 milhão de anos, 2, 4, 5 milhões de anos, que começaram então ali a ter uma postura diferente, porque para nós hoje, nós só somos capazes de analisar pelas observações aquilo que, por exemplo, os chimpanzés fazem no seu comportamento e aquilo que os seres humanos fazem no seu comportamento. Então nós temos ali quase que 2 extremos dessa estrada que conecta essas duas espécies. Ou nem espécies, né? Nós podemos colocar como sendo famílias, né? Então essas duas famílias conectadas por uma grande estrada, e nós apenas entendemos então na observação a ponta de uma com a ponta da outra. O caminho percorrido já não é mais possível para nós, porque o que nós encontramos hoje são fósseis. E encontrarmos fósseis, isso, né, a Guerra do Fogo, que é bem interessante, mas ainda assim a Guerra do Fogo, ela por si só mostra só uma parte dessa evolução. Mas nós poderíamos colocar, por exemplo, né, o filme 2001, Uma Odisseia do Espaço, de Stanley Kubrick, que mostra naquele início aquele grupo, né, de humanoides, ou de hominídeos, né, que começavam então a viver em bando, a descobrir os primeiros instrumentos. Então nós pegamos um trecho desse filme, conectamos com esse filme A Guerra do Fogo, e aí então a gente vai montando uma linha, mas ainda assim é uma linha especulatória, porque nós vemos pela observação, encontramos um fóssil, e nós procuramos então, através dos estudos, por exemplo, da paleoantropologia, que estuda as espécies humanas e humanoides, analisando ali os fósseis, analisando o local onde elas viviam, a estrutura física que elas tinham, e começamos então a trazer especulações. Mas nós não vemos isso acontecer. Então você pode ir, por exemplo, para uma selva, você pode ir para um zoológico, para um centro, para uma reserva natural, e observar o comportamento dos primatas. Você vê ali os gorilas, você vê os orangotangos, você vê ali os chimpanzés, que são as 3 espécies mais próximas do ser humano. Então a gente analisa e diz assim, que interessante. Ontem mesmo, né, a gente vê bastante isso nas redes sociais, 2 chimpanzés brincando com um drone, né, aquele brinquedo drone que hoje é bastante comum nós vermos, né, e eles nos controles remotos olhando os drones voando. E eles controlavam e tudo mais. Algo muito interessante, que mostra que tem ali um rudimento de inteligência começando a despertar. Mas dessa família dos chimpanzés ou dos primatas, até chegar na condição humana, nós não sabemos exatamente o que aconteceu. Como se comportavam, por exemplo, os primeiros seres, os primeiros animais, que começavam então a despertar para a condição humanoide. A gente sabe que eles se encontravam nas árvores, que era o local mais protegido nas savanas africanas e tudo mais, naquelas selvas, né? Depois eles começaram a caminhar, saindo daquela condição de quadrúpedes e começando já a entrar na condição de bípedes, caminhando em pé. Mas como eles viviam exatamente? Qual era a relação que havia entre eles? Qual é o grau de inteligência que eles possuíam? Como eles se relacionavam afetivamente? Será que a consciência já estava desperta? Então nós estudamos hoje, observando os elementos que são palpáveis, que são esses fósseis, e também ali o ambiente onde eles viviam, e nós então acrescentamos a nossa criatividade, tentando imaginar como eles se comportavam. E assim os documentários são feitos, né? Nós pegamos no The History Channel, pegamos no National Geographic, no Discovery Channel e tudo mais, que são programas que criam esses documentários, e quando nós falamos então da origem da espécie humana, tudo que é colocado ali é especulativo. E eles colocam assim de um modo muito grosseiro, né? Colocando assim, olha, deve ter sido assim, mas nos detalhes, na profundidade da existência daqueles seres, nós não sabemos como eles viviam.
Por isso que eu coloquei para vocês que a consciência começa a despertar num ponto que nós não sabemos quando. Será que nós podemos dizer que os animais, por exemplo, os chimpanzés, têm ali um senso moral? Nós vemos que tem comportamentos que chamam a nossa atenção. Se tem inteligência começando a se desenvolver, teve até um outro vídeo também de um orangotango numa jaula, e ele estava amarrando uma rede, ele deu nó na rede, testou se ela estava firme, se deitou nela e ficou ali à vontade. E a câmera filmando ele fazendo isso. Pode ser um condicionamento que alguém ensinou ele a fazer? Pode ser, mas a inteligência rudimentar que ele tinha foi suficiente para fazer com que ele, então, aprendesse aquele tipo de exercício intelectual. Então é bastante interessante vermos que a consciência vai então se desenvolvendo, a inteligência também vai se desenvolvendo a partir de um ponto, as emoções, os sentimentos e tudo mais, os valores começam também a se desenvolver. Mas se nós fizermos uma comparação com a condição humana, é claro que nós veremos os animais num reino inferior, dizendo que eles não têm consciência disso, que eles não têm inteligência para aquilo, mas nós sabemos que começa num ponto. Nós só não somos capazes de sondar o momento em que isso acontece. E aí então, quando nós vimos aqui, nesse trecho, né, que fala sobre as células, acontece a mesma coisa também. Você tem a célula que vive ali, né, um ser unicelular, depois vive um ser pluricelular, e ele vai se multiplicando, as células vão se especializando, os organismos vão se desenvolvendo, até chegar na condição humana. Então é um caminho muito longo que se perde no tempo e nós não sabemos quando, de que forma que isso acontece. Podemos naturalmente especular, da mesma forma que nós também especulamos quando a vida surgiu no planeta. Como ela chegou aqui? Como ela começou? E nós apresentamos então as nossas teorias. Claro que teorias muito bem fundamentadas, porque hoje a ciência permite que nós façamos essas pesquisas, né? Tenhamos esse conhecimento e tudo mais, mas ainda assim é especulativo. O Braz colocou, né? Os homens da caverna já eram um chimpanzé melhorado, né? Na verdade, os homens das cavernas, o Braz, já era muito mais do que chimpanzés. Porque os homens das cavernas, né, se nós estudarmos, por exemplo, a história da arte, que é um assunto assim que eu adoro estudar, a gente pega assim que a fase da pré-história é o período mais longo da arte humana. Então nós vemos, né, esses períodos que nós falamos do Renascimento, do maneirismo, falamos sobre barroco, falamos sobre outras grandes escolas de arte, mas quando nós voltamos lá para a pré-história e começamos a analisar ali quais foram as produções artísticas dos seres daquela época, nós veremos nos homens das cavernas artes que são assim simplesmente deslumbrantes. Porque quando você olha aquelas produções que eles colocam nas paredes, mostrando ali a sua caça, mostrando os seus rituais, mostrando ali as suas relações afetivas e tudo mais, tudo isso mostra para nós que já não eram simplesmente chimpanzés. Eram, na verdade, ali seres mais desenvolvidos. Mas quando nós voltamos, por exemplo, a gente lembra que a música dos Beatles, né? Lucy in the Sky with Diamond, né? Diamond. Então nós vemos ali que essa música ela foi ouvida, segundo conta a história ali daquelas pesquisas, quando então os arqueólogos estavam fazendo pesquisas e acharam a Lucy, que deram exatamente esse mesmo nome, que era aquele esqueleto de um ser que era humanoide, com braços longos, que já era bípede, que tinha uma cabeça muito pequena, mas que era muito diferente dos homens das cavernas. Agora, como eles viviam exatamente? Simplesmente não sabíamos. Não sabemos, né? Então, esses condicionamentos, esses comportamentos que vão naturalmente surgindo no meio desses seres, traz ali para nós, né, um percurso que foi percorrido pelos indivíduos, sejam eles de reinos inferiores, sejam eles da condição humana, que mostra assim que eles começam de um modo instintivo, inteligência rudimentar, sentimentos rudimentares, e começam a se tornar cada vez mais estruturados para chegar depois aqui onde nós estamos.
E tudo isso vai acontecendo num período de milhões de anos. Não é simplesmente de uma hora para outra que, como diz uma professora, ela coloca assim para nós que ninguém dorme animal e acorda ser humano. Existe uma fase de transição, e principalmente nessa fase de evolução da humanidade, que é um caminho muito longo e bastante trabalhoso para a natureza. Só que quando nós falamos em natureza, nós falamos sobre o próprio princípio inteligente, que ele se desenvolve. Ele se desenvolvendo cria um corpo espiritual de acordo com a sua capacidade mental, e esse corpo espiritual molda o corpo físico. Então acontece o contrário, não é a natureza que molda o ser humano, ou os seres de modo geral, são os seres que moldam o corpo humano, porque tudo acontece no espírito, e é isso que traz para nós uma grande lacuna para a nossa ciência, porque ela sempre analisa a parte material, ou seja, ela analisa o produto final, mas ela não é capaz de analisar o que gerou esse produto final, que foi exatamente a evolução do princípio inteligente. Porque ela simplesmente fala, a natureza fez com que os seres evoluíssem, aí Darwin trouxe para nós a evolução das espécies, dizendo que foram as mutações naturais, os estímulos do meio onde o indivíduo vive. E ele não coloca, não, foi o princípio inteligente que evoluiu, e foi ele que trouxe essas alterações no organismo biológico que ele usa. Então a gente vê que falta ainda ali um elemento essencial que a ciência ainda não considera. No momento em que isso acontecer, certamente vai trazer para nós uma grande revolução. O Brás tinha colocado lá em cima um comentário, deixa eu pegar aqui, Brás, que você falou de Manuel Filomeno. Bom dia, pessoal que chegou, Simone, bom dia, professor, bom dia, embaixador. Manuel Filomeno de Miranda pediu a espiritualidade para ver o mundo inferior do pré-humano, e ele ficou assustado. E da mesma forma também, Camilo Cândido Botelho, no Memórias de um Suicida, ele comenta que depois que ele saiu daquela condição de interno do Hospital Maria de Nazaré, ele foi para a cidade universitária. E lá ele diz que fez cursos, que ele acompanhou inclusive a própria evolução do nosso planeta. Dá para imaginar as coisas fantásticas que ele deve ter visto. De você ver ali, dentro daquela memória espiritual, que os espíritos então vão passando para nós, a gente vê como as coisas aconteceram. Ver até assim de um modo mais acelerado, aproveitando a nossa tecnologia, esse processo de evolução de um animal, no caso de um primata, até o ser humano. Vendo o seu comportamento, vendo as suas conquistas, mais do que isso também, vendo o grande trabalho feito pelos arquitetos, engenheiros espirituais para estimular a evolução desses seres. Então existe para nós ali um campo de pesquisa a ser explorado por essa perspectiva espiritual, que esperamos, ter condições e vontade de aprender sobre tudo isso, assim como tão interessante é esse tema trazido pelo Evolução em Dois Mundos. Por isso que é importante nós guardarmos o título do livro Evolução em Dois Mundos. A evolução que acontece aqui no mundo material e a evolução que acontece também no mundo espiritual. Só que na verdade a evolução acontece no mundo espiritual e ela estimula a evolução aqui no mundo material. É um caminho diferente daquele que nós conhecemos. O Brás colocou, um dia perguntei a um pastor quem existiu primeiro, Adão ou os homens das cavernas. Ele se enrolou todinho. Na verdade, Brás, hoje já é uma discussão. Se nós pegamos assim esses estudiosos dos textos bíblicos e tudo mais, já não existe mais essa crença tão limitada de pensar na criação a partir da ideia da mitologia hebraica, de dizer que Deus criou o mundo em 6 dias, que criou o homem do barro. Já se sabe que isso tudo é um simbolismo. Aqueles que defendem essa ideia de que isso é uma realidade, de que isso é o fato que aconteceu, são aqueles que não estudaram. Hoje qualquer pessoa que, o mínimo, uma criança sabe como as coisas acontecem, e aquele que nega a ciência tradicional, ele simplesmente se fecha dentro das suas limitações, pensando de um modo muito mais religioso do que racional. E isso, claro, vai trazer para ele prejuízos na sua compreensão.
Vamos lá então, continuando. Então nós falamos aqui dos princípios inteligentes rudimentares. De uma única célula, ela passa então a trabalhar de uma forma organizada. E ele diz aqui ainda para nós, renovando-se continuamente, nesse mesmo texto que nós já lemos, no corpo físico e no corpo espiritual. Olha só, renovando-se continuamente. Essa renovação mostra exatamente essa evolução. Porque ao mesmo tempo em que as células vão se renovando, elas vão também se aperfeiçoando. Porque o grande estímulo que ela recebe é o estímulo da mente. Se a mente do princípio inteligente se condiciona a uma nova estrutura, porque ele evoluiu, ele naturalmente também faz com que essas células evoluem. A sua estrutura celular também evolua. E depois ele diz ainda, renovando-se continuamente no corpo físico e no corpo espiritual, em modulações vibratórias diversas, conforme a situação da inteligência que a senhoreia, depois do berço ou depois do túmulo. Então cada espécie também vai trazer ali o devido estímulo para que essas células, para que esse organismo também se desenvolva. Só um instantinho. Pronto. Vamos lá, continuando então aqui. Formas das células. Agora a gente vai entrar aqui num tema um pouco mais técnico, né? Então a gente vai passando assim de um modo mais superficial, porque para podermos compreender isso tudo temos que ser especialistas nessas áreas, né? Então ele diz assim, formas das células. Animáculos infinitesimais, ou seja, né, então são seres muito, muito pequenos, que se revelam domesticados e ordeiros na colmeia orgânica, assumem formas diferentes, segundo a posição dos indivíduos e a natureza dos tecidos em que se agrupam, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. Então, essas células, esses animáculos infinitesimais, que se revelam domesticados, essa é a parte interessante, porque se inicialmente eles trabalhavam de um modo individual, e até, vamos dizer assim, de um modo mais selvagem, porque simplesmente cada ser procurava sobreviver no ambiente onde ele se encontrava. Nesse caso, quando a gente coloca, né, de viver individualmente, viver apenas contando com a sua própria sobrevivência, conforme ele vai se organizando, podemos dizer que ele se torna domesticado. Domesticado e ordeiro dentro da colmeia humana. Esses simbolismos que André Luiz utiliza, tratando aqui de um modo mais poético, né, fala para nós então que o organismo é uma grande colmeia, e essa colmeia então ela é constituída desses seres já domesticados. Então é como se nós pegássemos ali um determinado órgão do nosso corpo, e esse órgão constituído dessas células que trabalham de modo conjunto, trabalham de um modo organizado para a manutenção daquele órgão e, consequentemente, para a manutenção do próprio organismo. E ele continua. Segundo a posição dos indivíduos, ou seja, mais evoluído ou menos evoluído, obedecendo ao pensamento simples, que é aquele pensamento, digamos, reflexo, ou complexo, que lhes comanda a existência, no caso, nós seres humanos. Mentalmente eu me vejo como ser humano, porque mentalmente eu já estou condicionado a essa nova forma. Por estar com o pensamento condicionado, o meu perispírito assume esse formato. Pelo fato do perispírito assumir esse formato, ele vai moldar o meu organismo. Então nós vemos que o pensamento complexo é exatamente esse pensamento mais estruturado, mais organizado, a mente trabalhando na evolução. Enquanto nós encontramos pensamentos simples, por exemplo, encontrarmos ali uma espécie de inseto, encontrarmos um réptil, um anfíbio, um mamífero qualquer, um roedor. Como é que esse roedor assumiu aquela forma? Esse é um grande mistério. Alguém fez com que ele se transformasse daquele jeito?
ou ele simplesmente foi condicionado a assumir aquela forma. Isso para nós também é um grande mistério. Por que que o elefante tem a forma de elefante e o rato tem o formato de rato? O que moldou exatamente essas formas? Se nós sabemos que nós, seres humanos, moldamos a nossa própria forma, o que fez com que essas espécies assumissem também esse formato? E aí nós vemos então que é exatamente esse processo evolutivo do princípio inteligente que vai fazendo com que cada um ocupe uma posição dentro desse ambiente planetário que nós vivemos, né? Das espécies, cada uma ocupando ali uma posição. Tudo tem uma função, e é aí que entra o grande mistério. Nós não sabemos por que as coisas são assim. Achamos simplesmente que a natureza criou esses seres por uma questão de sorte ou azar. Simplesmente eles foram criados por uma consequência da evolução. Mas na verdade nós sabemos que existe um processo inteligente por trás de tudo isso. Pegamos as diversas formas, Dudu, por exemplo, dos animais que nós encontramos. Você pega um ornitorrinco, você pega ali um ganso, você pega um pica-pau, você pega uma baleia. Por que esses animais têm esse formato? Por que esses animais estão vivendo em ambientes diferentes? Por que um é aquático, o outro é terrestre? Por que um voa, o outro se rasteja? Então a natureza tem ali os seus mistérios que nós não podemos sondar. Mas o importante é nós percebermos que podemos não entender o processo, mas nós sabemos que existe um princípio quando a vida surge naquele princípio inteligente e a forma final que é a sua evolução. Como isso acontece no meio desse trajeto, para nós é realmente um grande mistério. E ele continua dizendo aqui, com relação a formas das células. São cenositos ou micro-organismos que podem viver livremente como autócitos ou como parasitos. Então aqui inicialmente ele diz que pode ser ali um ser unicelular, por exemplo, que vive de uma forma autônoma, ele se sustenta, ele sobrevive, ou ele pode viver meio que de uma forma de um comensalismo, né, que é viver de uma forma colaborativa com outras espécies. Então ele habita um organismo, ele sobrevive dentro daquele organismo, ao mesmo tempo que ele colabora para que aquele organismo sobreviva. Então são as relações entre as espécies que nós vemos, que nós estudamos nos livros de ciência, mas que mostra para nós de um modo agora dentro do ambiente de micro-organismo, dentro do ambiente microscópico. Então nós temos aqueles que vivem independentemente e aqueles que vivem com dependência. Ele coloca sincícios ou massas de células que se fundem para a execução de atividade particular, como por exemplo na musculatura cardíaca ou na camada epitelial que compõe a parte externa da placenta, com ação histolítica sobre a estrutura da organização materna. Aqui também é uma outra forma dessas células se organizarem. Nesse caso, esses sincícios ou massa de células, a gente lembra que a musculatura do coração traz ali algo bastante particular. Então é aquela mistura, né, aqueles músculos mistos que nós temos, né, lisos com estriados. Essas células são capazes de transmitir a eletricidade que faz com que o coração bata. Isso é uma característica muito específica do coração. Então, as células trabalham de modo organizado para fazer com que o coração receba esses estímulos. Isso mostra a forma inteligente como elas se organizam. Não que elas sejam inteligentes, mas que elas recebem um impulso da inteligência para trabalhar dessa forma organizada. Lembrem que no início nós falávamos de um ser unicelular que vivia na água, no caso, por exemplo, de uma ameba. Agora nós falamos de uma estrutura com uma pluralidade de células trabalhando de modo organizado e complexo também. Isso mostra a evolução. E aqui ele coloca também na própria parte externa da placenta, também traz
né, essa estrutura da organização materna. Essa estrutura da organização materna, como foi colocado aqui, Dudu, coloca para nós também, né? No caso, a mulher, por exemplo, no seu útero, elabora a placenta, que traz dessa mesma forma uma estrutura semelhante, com essa organização de massas de células. E depois ele diz, células anastomosadas, ou seja, ligadas por canais, ligadas por conectores, né? Como as que coordenam a formação dos tecidos conjuntivos. A gente lembra, né, ossos, gordura, cartilagem, né, esses tecidos trabalham dessa forma. A alimentação é passada, a oxigenação é passada por esses canais. Células em grupos coloniais, com movimentos perfeitamente coordenados, quais as que se mostram nos volvocídeos. Os volvocídeos, a gente lembra, né, o Trypanosoma cruzi, que causa ali o mal de Chagas, ou então giardia, para quem tem cachorros, né, gatos, observa essas infecções desses seres, né, desses micróbios, desses micro-organismos. Então a mesma coisa, trabalham em grupos coloniais, perfeitamente organizados. É como se fosse de fato aquela colmeia bem organizada. Células com matriz intersticial, que elaboram substâncias imprescindíveis à conservação da vida na província corpórea, e as células que podem diversificar-se, constituindo-se elementos livres, como na preparação dos glóbulos da corrente sanguínea. E aí nós vemos no caso das células, do sangue, células independentes. Elas trabalham ali no transporte, né, a hemoglobina trabalhando no transporte do oxigênio, que elas não estão ligadas entre si, mas elas juntas formam esse todo da corrente sanguínea. Então vemos ali vários tipos de células assumindo formas diferentes, assumindo funções diferentes, e tudo isso é parte de um processo evolutivo também. Se nós tínhamos, mais uma vez, seres unicelulares, agora nós temos conjuntos de células que trabalham de um modo coordenado e inteligente para cumprir uma determinada função. E isso tudo, como foi colocado no início desse capítulo, para beneficiar o princípio inteligente, que no caso somos nós, que utilizamos toda essa estrutura no nosso corpo físico. E continua. Articulam-se em múltiplas formas, adaptando-se às funções que lhes competem, no veículo de manifestação da criatura que temporariamente as segrega, à maneira de peças eletromagnéticas inteligentes. Então, se inicialmente elas são peças eletromagnéticas inteligentes, lembrando que essa inteligência é a forma coordenada com que elas trabalham. Não é a inteligência racional que nós temos hoje, mas é, como André Luiz colocou, essa domesticação das células. Porque as células domesticadas trabalham desse modo coordenado, trabalham recebendo esses impulsos da inteligência, que é a mente no caso dos seres humanos, ou de todos os seres, né? Mas essas peças eletromagnéticas se transformam numa máquina eletromagnética super inteligente, de peças eletromagnéticas inteligentes em máquina eletromagnética super inteligente. Então, de unidades, saímos então para o conjunto. Unidades inteligentes para um conjunto super inteligente. E aí ele diz, atendendo com precisão matemática aos apelos da mente, assemelhando-se, de certo modo, no organismo aos milhões de átomos que constituem harmonicamente as cordas de um piano, acionadas pelos martelos minúsculos dos nervos, ao impacto das teclas que podemos simbolizar nos fulcros energéticos do córtex encefálico, movimentado e controlado pelo espírito, através do centro coronário, que sustenta a conjunção da vida mental com uma forma organizada em que ela própria se expressa. Então a nossa mente está condicionada a assumir esse formato. Esse formato depende de um funcionamento.
e esse funcionamento será realizado por esses seres microscópicos que são as células. Então é a mente que faz com que tudo isso aconteça. E isso que André Luiz coloca para nós traz, por exemplo, traz a ideia de que o nosso corpo físico ele é de fato, conforme foi colocado para nós, né? Nós já até passamos por isso, né, Dudu? Porque primeiro nós começamos ali com uma ameba, ela é um ser unicelular. Só que a célula da ameba, ela é muito diferente da célula que nós temos. Porque ela era procarionte, ela não tem ali uma membrana nuclear. E já a eucarionte, ela tem uma membrana nuclear, ela é mais complexa. Até mesmo uma célula que você encontra na celulose, que é a matéria ali que constitui um vegetal, ela já tem ali a sua própria membrana nuclear. Então a gente vê que de uma célula simples, ela se torna uma célula complexa. É a evolução desse princípio inteligente, como André Luiz chama para nós aqui. E aí então, quando ela se torna mais complexa, ela começa a trabalhar em conjunto de uma forma organizada. Mas aí a gente lembra o quê? Quem é o grande regente que faz com que tudo isso trabalhe? É a mente. E por isso ele coloca aqui, movimentado e controlado pelo espírito, através do centro coronário que sustenta a conjunção da vida mental, com a forma organizada em que ela própria se expressa. Nós veremos um pouquinho mais para frente, mas já adiantando aqui para dar um exemplo para nós percebemos então que quando a mente se encontra em desequilíbrio, o corpo sofre as consequências. É o caso, por exemplo, de nós perguntarmos por que um câncer se desenvolve? Qual é a causa desse câncer? O câncer não é ali o desenvolvimento de uma célula desorganizada e de uma forma desordenada no organismo? Por que essa célula se transforma naquela célula nociva dentro de um órgão que precisa de células saudáveis? E aí então, quando a gente pensa na origem das doenças, como é o caso, por exemplo, dos cânceres, nós percebemos que essa origem se encontra exatamente na mente. É a mente desorganizada que produz a desorganização no nosso corpo. São aquelas doenças chamadas psicossomáticas. Só que, claro, nossa ciência não vê dessa forma. Ela vê simplesmente a natureza, que por acaso apresentou ali a sua falha e fez com que o organismo fosse imperfeito. E aí, quando nós começamos a analisar a questão moral, quando nós chegamos, por exemplo, num hospital que trata de câncer, de pacientes com câncer. E aí, então nós vemos crianças, vemos adultos, vemos homens, vemos mulheres, que trazem ali todas as suas dificuldades em lidar com essa doença, e a pergunta fica, mas por que essas pessoas passam por tudo isso? E a ciência vai dizer, olha, infelizmente, essa célula aqui, ela se desenvolveu de um modo errado e trouxe esse problema. Mas se a célula é controlada pela mente, como é que ela pode estar desorganizada? E aí então nós chegamos à conclusão que a mente desordenada faz com que o corpo trabalhe de uma forma desordenada. E aí, claro, que até mesmo nessa parte das doenças, que parte da mente e acaba depois somatizando no nosso corpo físico, isso também é um tema de estudos profundos no plano espiritual. De entendermos que as coisas não acontecem por acaso. De entendermos que não é simplesmente um sorteio da natureza que vai dizer quem vai ter ali o corpo saudável e quem não vai ter. Assim como outras tantas doenças que vão acontecendo. Uma baixa, por exemplo, no nosso sistema imunológico, e isso já é comprovado, no caso a depressão, por exemplo, ela provoca essa diminuição na resistência do sistema imunológico. Mas a depressão não é uma doença mental? A princípio vai dizer que não, ela é orgânica. Que é uma baixa na produção ali de elementos bioquímicos do nosso cérebro, que causa essa doença e tudo mais, mas nós já aprendemos também que a depressão ela tem origem no espírito. O corpo físico responde àquilo que a mente produz, mas a mente, o indivíduo, o princípio inteligente, que é a causa de tudo. Então nós vemos como a mente é capaz de organizar ou desorganizar.
A própria filosofia já traz para nós, né, mente sã, corpo são. Para nós pode ser uma bela frase de para-choque de caminhão, mas na verdade isso é uma realidade. Porque o espírito saudável tem ali o seu corpo saudável. O espírito doente vai trazer o seu corpo doente. E cada um ali trazendo a desordem de acordo com as suas condições, de acordo com as experiências que ele vivenciou. E isso é muito importante para nós. Nós estamos estudando mente e células. E aí a gente pode encaixar facilmente, então, esse tema das doenças, como nós vimos. Mente equilibrada, mente desequilibrada. Mente sadia, mente doente. E o organismo, então, responde a tudo isso. Voltando um pouquinho aqui, deixa eu ver o que vocês escreveram. O Braço colocou: as células tronco têm a informação do todo em cada órgão, né? Pois é, Braço, as células tronco, elas têm essa facilidade de assumir determinada função dentro do organismo, mas isso tudo parte de um estímulo genético. Mas aí a gente lembra mais uma vez que é essa inteligência do princípio inteligente que coordena o desenvolvimento dessas células tronco para elas se tornar, assumir o formato de acordo com a sua necessidade. Tudo parte da mente, a gente lembra sempre isso. Aqui motores elétricos microscópicos, né, o próximo tema que a gente vai ver. Ao ler Operação Cavalo de Troia, né, achei engraçado uma parte que fala da invenção orbitária das células para derrubar uma pessoa, chamam de subnível, é isso, Brás? Que você colocou? Suível? Eu não conheço esse termo. Suível? Não, não conhecia não. Interessante. O próximo aqui, motores elétricos microscópicos. Aqui já fica mais fácil da gente entender, que saiu daquela parte complicada dos termos técnicos e tudo mais, né? Diz aqui André Luiz. Dispostas, nós falamos das células, né? Dispostas na construção da forma em processo idêntico ao da superposição dos tijolos numa obra de alvenaria, as células são compelidas à disciplina perante a ideia orientadora que as associa e governa, quanto os tijolos vulgares são constrangidos à submissão ante as linhas traçadas pelo arquiteto, que lhes aproveita o concurso na concretização de projeto específico. Então, os tijolos assumem ali uma estrutura através de sobreposição, através da junção de cada um dessas unidades para formar aquele grande conjunto de acordo com o projeto elaborado pelo arquiteto, pelo engenheiro. No nosso corpo acontece a mesma coisa, as células vão trabalhando de modo conjunto e ordenado porque a mente desse engenheiro, nesse caso, tem a responsabilidade de fazer com que ela assuma essa posição. Mais uma vez, a natureza diz que foi a própria evolução e que estimulou o desenvolvimento de cada célula, de cada tecido, de cada órgão. Só que agora nós entendemos que tudo parte do espírito. É o espírito que produz essas ondas mentais, e isso acontece de um modo automático, de um modo inconsciente, exatamente porque nós fomos condicionados com o passar do tempo a pensarmos dessa forma. E esse, inclusive, quando se fala sobre esse condicionamento mental, nós já tratamos desse assunto quando nós falamos sobre o espírito que desencarna, e ele chega no plano espiritual, então, com uma determinada aparência, ou uma determinada sequela, ou um determinado desequilíbrio, porque é o espírito que está condicionado a isso. Por exemplo, nós vamos então vivendo a nossa vida aqui no mundo físico, nós vamos envelhecendo, vamos desenvolvendo ali as nossas doenças, as nossas limitações e tudo mais. E aí então, chegando no plano espiritual, o espírito continua, a princípio, levando essas mesmas características. Nós nos olhamos no espelho todos os dias e nós vemos aquela mesma cara,
aquele mesmo cabelo, aquele mesmo formato de corpo, e é um dia depois do outro, depois do outro, depois do outro. Quando chega no plano espiritual, qual é a aparência que nós vamos ter? Exatamente aquela mesma aparência em que nós nos condicionamos. Aquele espírito que está acostumado, entre aspas, a conviver com uma limitação, com uma doença aqui no mundo físico, quando ele desencarna, ele está tão acostumado a estar doente que ele chega no mundo espiritual levando a doença. E aí então, levando essa doença, ele precisa passar por aquele processo de reeducação, não de tratamento da doença. Porque não é o espírito que chega no plano espiritual e ele vai para um hospital para tratar a doença. Ele vai para tratar a mente. Porque a mente dele se transformando, naturalmente o corpo perispiritual responde. Porque a mente, sim, na verdade o perispírito somatiza. Porque somatizar é tornar material, né? Então, o corpo psicossomático é aquele corpo moldado pela mente que responde no perispírito. Então todos nós, chegando no plano espiritual, passaremos por um processo longo para muitos e muito difícil também, pelo fato de estarmos com a mente condicionada de um modo quase que cristalizado, a modificarmos as nossas características. Então, chegando no plano espiritual, com aquele corpo decrépito, né, aquele corpo frágil, doente, envelhecido, limitado, o espírito então passa por essa mudança no seu modo de pensar a respeito de si mesmo e de repente ele se rejuvenesce. Então o rejuvenescimento não é uma questão de vaidade do espírito. Eu chego lá como um idoso e me torno jovem. É a mudança do seu modo de se ver, de pensar, olha, você já não tem mais aquela idade que você tinha. O seu corpo já não era mais daquela forma. Você é um espírito imortal, você é um espírito perfeito, você é uma criatura divina. Essas ideias, então, começam a assumir a realidade mental do indivíduo, fazendo com que ele próprio faça com que o seu corpo perispiritual reflita essa realidade. Ele chega lá saudável, ele chega lá doente, com toda aquela limitação, com aquelas dores e tudo mais. A sua mente começa a renovar dizendo, quase como um mantra, né? Eu não sou doente, eu sou um filho perfeito de Deus, eu sou saudável. E ele começa então a se condicionar a esse modo de pensar novo. Qual vai ser a consequência? O seu perispírito responde. Exatamente pela plasticidade. Então, da mesma forma, acontece também aqui no corpo físico. As células são condicionadas a trabalharem e a se desenvolverem de acordo com aquilo que a mente produz. E ele diz, é assim que são funcionárias da reprodução no centro genésico. Então isso é importante também, aqui a gente vai falar de vários pontos aqui, né? Então, por exemplo, as células são funcionárias, André Luiz diz aqui, da reprodução no centro genésico. Se alguém traz um distúrbio de reprodução, qual é a causa? A mente desordenada. E aí vai dizer assim, mas espera aí, aquela pessoa traz uma esterilidade, aquela pessoa traz uma dificuldade para poder engravidar, traz ali uma patologia no seu sistema reprodutivo. Qual é a causa de tudo isso? E aí nós começamos então a fazer aquela análise voltando no tempo, percebendo que essa desordem no campo genésico veio exatamente porque o espírito se condicionou no passado a um determinado tipo de comportamento desequilibrado e isso refletiu no seu organismo atual. Por que poderíamos dizer, por que um casal não consegue ter filhos? Por que Deus pune esse casal? E na verdade não é uma punição. Nós vemos que a origem está exatamente na mente. E ele continua. Então, funcionárias da reprodução no centro genésico. E isso nesse caso, né, porque a gente lembra, abusou das energias sexuais, desequilibrou o centro genésico, que por sua vez afetou o organismo. Trabalhadores da digestão e absorção no centro gástrico. Problemas metabólicos, problemas digestivos, intestinais. A mente desequilibrada desequilibra o sistema digestório. Operários da respiração,
Olha só, é respiração. Questões pulmonares, trato respiratório, dificuldades com patologias. Qual é a causa de tudo isso? Está na mente. A fonação no centro laríngeo. Então é aquele indivíduo que, através da voz, trouxe grandes desequilíbrios e ele foi afetado pela culpa. Onde será o órgão afetado dele? Pelo fato dele estar condicionado a essa culpa, com essa culpa. Sistema de fonação. Circulação no centro cardíaco. Servidoras e guardiãs fixas ou migratórias do tráfego e distribuição, reserva e defesa no centro esplênico. Olha André Luiz trazendo para nós aí os centros energéticos, né? Ele começou de baixo para cima. Então ele veio aqui genésico, gástrico, aí ele subiu aqui em cima para o laríngeo, parou no cardíaco, voltou para o esplênico, auxiliares da inteligência e elementos de ligação no centro cerebral, administradoras e artistas no centro coronário, amolgando-se às ordens mentais recebidas e traduzindo na região de trabalho que lhes é própria a individualidade que as refreia e influencia, com justas limitações no tempo e no espaço. Então vemos, a mente interfere em cada um desses principais centros de força, mas nós sabemos também que existem ramificações e outros centros de força secundários espalhados pelo perispírito. Mas é a mente responsável por tudo isso. E a gente vê como isso é revelador para nós. Mostrar que nós somos os responsáveis pelo equilíbrio ou pelo desequilíbrio do nosso organismo. E pelo fato de vivermos no mundo de provas e expiações, é natural que nós vivamos esses desequilíbrios constantes. Mas quanto mais nós voltarmos o nosso pensamento para essa realidade espiritual e fazermos esse trabalho mental, mais saudável será o nosso corpo. E não é à toa que nós encontramos hoje várias técnicas, práticas, terapias que trabalham principalmente a mente, trabalhando a harmonia mental. E essas terapias trabalham em conjunto com as ideias de espiritualidade, ou seja, as filosofias religiosas. O indivíduo que se encontra em harmonia espiritual consigo mesmo e em harmonia mental consigo mesmo reflete naturalmente um corpo saudável. Aquele que vive de uma forma desequilibrada, desconectada com a sua própria realidade, é natural que ele tenha também um corpo desequilibrado. O Hermes colocou para nós, né, o capítulo 14 de A Gênese, falando sobre os fluidos, item 20 e 21. Creio que fala sobre isso, o pensamento modificando o perispírito e em consequência o corpo físico, né? Então a gente vê que Kardec já tratava desse tema, trazendo para nós exatamente essa realidade, que André Luiz aqui ele apenas detalha para nós. Ainda que seja um detalhamento de um modo superficial, porque ele revela isso para nós através de um pequeno trecho de um artigo. Mas a gente pode imaginar os especialistas do plano espiritual. Vocês se lembram, né, que eu comento sempre que a gente pode imaginar a legião de psicoterapeutas que tem no plano espiritual para receber os desencarnados. Porque a primeira coisa que vai fazer é, vamos trabalhar a sua mente. Para poder trabalhar as suas emoções, para trabalhar ali a sua autoconsciência. Dele saber quem ele é, que ele não está mais desencarnado, que ele precisa se reharmonizar. E aí então, claro, eles vão usar as mais variadas técnicas, desde magnetismo até ali um condicionamento mental, uma fluidoterapia, seja lá como for. Então faz aquele trabalho externo, aplicando, por exemplo, magnetismo, mas principalmente um trabalho interno, fazendo com que ele modifique o seu modo de pensar. O Brás colocou, tem hora que gostaria de aceitar a cromoterapia. Brás, a gente tem aqui na nossa sociedade terrena muitas dessas terapias que existem ainda de um modo embrionário, né? Então a gente vê que, por exemplo, o trabalho do magnetismo,
o trabalho de passes, lembrando que o passe espírita, ele é o magnetismo somado com a influência espiritual, né? Mas nós temos ali então a cura prânica, nós temos jorei, nós temos ali o yoga, nós temos cromoterapia e temos várias e várias outras técnicas terapêuticas que estão ainda de modo embrionário, porque nós fazemos muito mais por crença do que por entendimento. Porque o entendimento depende de uma ciência. Você precisa ter informações concretas de como isso de fato acontece no campo espiritual. E as nossas ciências não são capazes de entrar nesse campo ainda. Então nós fazemos o quê? Eu acredito que isso dá certo e eu acredito que isso é bom. Então eu faço baseado no que eu acredito. Mas o modo como nós fazemos é o ideal? Está muito longe do ideal, nós não sabemos como lidar com isso. E aí nós entramos então na parte de cristais, dos minerais que existem aqui no nosso planeta, falamos das plantas, falamos das energias. Olha só quantas e quantas são as fontes terapêuticas que existem, mas que nós subutilizamos porque nós não temos como avaliar o resultado de fato. Porque muitas dessas técnicas, infelizmente, né, acabam servindo muito mais como placebo do que como realidade. Eu faço ali com você uma técnica terapêutica, coloco uma música dizendo assim, olha, essa música vai harmonizar suas células, porque sua mente vai entrar aqui em harmonia, etc, etc. E na verdade eu estou me condicionando àquilo e não a música. A música é apenas ali aquela que me conduz. Então o efeito placebo é, eu tomo uma pílula de farinha e acredito que é um remédio. E essa minha crença faz com que meu corpo reaja. E muitas dessas técnicas funcionam desse modo placebo. Você está naquele ambiente, você receber aquele estímulo, você acredita tanto que aquilo é importante, que é a sua crença que modifica e não a técnica em si. Mas certamente ela tem ali o seu efeito. Nós apenas não sabemos como utilizar devidamente. Hermes colocou, eu procuro manter a mente, né, sempre em alinho com a vida, a fim de evitar algumas doenças, né, dizendo, o corpo é meu, assim eu dificilmente adoeço, a mente sã, corpo sã. Mas é mesmo, Hermes, né, esse princípio de você ter ali o controle do seu próprio corpo, essa convicção de que é você que determina como o seu corpo vai reagir, isso traz para nós a saúde do corpo. Porque aquele indivíduo que vive de um modo desequilibrado, pensando o tempo todo, ó vida, ó azar, eu não presto, porque nada dá certo e tudo mais, ele vai naturalmente se adoecendo. Então é um princípio interno de cada um. Dudu colocou, né, mas essas técnicas, junto com o pensamento harmonizado de forma cristã, ao que dá e ao que recebe, pode funcionar. Sem dúvida, mas eu não estou dizendo que não funciona. Eu estou dizendo assim que, como nós ainda estamos muito ligados à matéria, tudo isso funciona muito mais de uma forma de crença do que como realidade. No caso, por exemplo, né, de você fazer ali um trabalho de meditação. Então, essa meditação vai te proporcionar essa harmonia interior que vai refletir no seu corpo físico. E, consequentemente, você vai ver a vida de um modo diferenciado. Mas, ainda assim, nós utilizamos da nossa força mental uma parcela muito pequena, exatamente por causa das nossas limitações. As técnicas, por exemplo, né, das energias que existem no planeta, das energias que irradiam dos seres vivos, da energia que existe sei lá, no mundo de modo geral. Nós vivemos muito mais baseados nas crenças de que isso faz bem do que saber utilizar de fato o potencial disso tudo. A gente fala assim, a força da natureza, você estar em contato com a natureza. Isso faz bem para você? Faz, mas faz muito mais porque eu gosto de estar com a natureza do que eu estar conscientemente absorvendo essa energia. Porque eu não vejo essa energia. Como é que eu posso agir conscientemente de algo que para mim eu não consigo perceber? Então eu penso assim, eu estou absorvendo a energia da natureza. Eu estou dizendo isso para mim.
mas não quer dizer que eu saiba absorver isso tudo. Então essa é a questão. Por isso que nós subutilizamos todas essas técnicas terapêuticas que existem no nosso mundo. Porque a grande maioria delas acaba sendo muito mais do campo espiritual do que do campo físico. E se é do campo espiritual, nós não temos capacidade de aprofundar e de fazer o uso pleno dele. Nós teríamos que ser muito espiritualizados para isso. André colocou para mim, funciona plenamente, né? Nada como relaxar com os sinos tibetanos, né? Então, a gente vê que são estímulos exteriores que harmonizam o nosso interior. Então aquela mente condicionada, aquela mente trabalhada, sabe lidar com tudo isso. Mas ainda assim para nós é muito limitado. Nós poderíamos dizer que Jesus, que era o terapeuta dos terapeutas, que tinha o conhecimento pleno de tudo que acontecia no nosso planeta, ele sim sabia aproveitar tudo. Mas, no nosso caso, estamos muito aquém desse grande potencial que Jesus apresenta. Finalizando, meus amigos, vamos lá. Temo-las desse modo, as células, repetimos, por microscópicos motores elétricos com vida própria, subordinando-se às determinações do ser que as aglutina e que lhes imprime a fixação ou a modalidade indispensáveis às funções que devam exercer no mar interior do mundo orgânico, formado pelos líquidos extracelulares e a se definirem no líquido lacunar que as irriga e que circula vagarosamente. Na linfa que verte dos tecidos, endereçada ao sangue, e no plasma sanguíneo que se movimenta rápido, além de outros líquidos intersticiais característicos do meio interno. Então mostra para nós todas essas substâncias que existem no nosso corpo, que trabalham junto com esses seres, com essas células, né, com esses princípios inteligentes rudimentares, tudo isso controlado pela mente. Então essa é a parte importante para todos nós. Próximo tema que nós vamos estudar no nosso próximo encontro, o todo indivisível do organismo. Se as células trabalham individualmente, organizadas por uma inteligência que as controla, nós vemos também essa interdependência que existe entre elas. Por isso, então, nosso organismo acaba sendo indivisível. Porque todas as células dependem de todas as células. As células trabalham em conjunto para formar aquele tecido trabalha para formar aquele órgão, e aquele órgão trabalha para o nosso organismo. Então vemos ali essa conexão que existe de tudo que existe em nós, sob o controle desse grande maestro que é a nossa mente. E quanto mais afinado, quanto mais equilibrado esse maestro se encontra, melhor essa grande orquestra do nosso organismo reage. Então essa é a mensagem que nós temos hoje, né? Então a mente saudável. E é muito difícil. A gente lembra que estarmos hoje nessa condição de provas e expiações, vivendo muitas vezes conflitos de resgates do passado, é difícil para nós manter essa harmonia. Mas a partir do momento em que a gente pensa que isso é possível e que nós trabalhamos para desenvolver essas técnicas, certamente nós vamos alcançar